1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 25, é o texto que eu quero compartilhar com você nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 25. Estou feliz também porque os nossos líderes da nossa igreja lá de Ortigueira estão conosco, né? O Diego e a Valéria. Eu vou pedir para acender a luz só mais um pouquinho, eu quero ver aonde que eles estão, o Diego e a Valéria. Muito bom tê-los conosco. Deus abençoe muito mesmo a vida de vocês. São responsáveis pela nossa igreja ali na cidade de Ortigueira, e hoje deu certo de estarem conosco também. Deus abençoe mesmo a vida de vocês. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 25 diz assim: da mesma forma, depois da ceia, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Repitam comigo: a nova aliança no meu sangue. Amém. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Pai, nós te louvamos pela leitura da tua palavra. Fala comigo, fala com cada um de nós nessa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Eu quero conversar com você nessa noite sobre um tema que está entre os princípios da primeira menção. Princípios da primeira menção. Existe um termo na teologia bíblica que chama princípios da primeira menção, ou lei da primeira menção. O que isso significa, pastor? Isso significa o seguinte: quando algumas palavras são mencionadas pela primeira vez na Bíblia, e você entende qual é o sentido e o significado real dessa primeira palavra, exatamente no seu sentido real, da primeira vez que ela aparece, todas as demais vezes que essa palavra aparecer, mesmo que sejam em contextos diferentes, você vai saber o real significado daquela palavra. Então, o princípio da primeira menção, mencionado pela primeira vez, você estuda, você entende, você compreende aquela palavra, e sempre que aparecer outros textos, você saberá exatamente o que aquela palavra significa. E dentro desse tema, os princípios da primeira menção, eu quero pensar com você nessa noite sobre a palavra aliança. A palavra aliança, ela aparece no Velho Testamento 285 vezes. 285 vezes no Velho Testamento, e ela aparece 30 vezes no Novo Testamento, esta palavra aliança. A primeira vez que essa palavra aparece, ela aparece no livro de Gênesis, no capítulo de número 6 e versículo 18. Essa palavra diz assim: mas estabelecerei a minha aliança. É a primeira vez que aparece a palavra aliança. É Deus dizendo para Noé: estabelecerei a minha aliança com você, você entrará na arca, você, seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Portanto, esta palavra aliança é a primeira vez que ela aparece. Existem na Bíblia 5 alianças que Deus fez com alguns homens. E a primeira aliança foi exatamente com Noé. Os teólogos chamam essa aliança de aliança universal, porque o mundo todas as pessoas, indiferente da sua raça, do seu credo, da sua fé, sabe, do seu status quo, da sua condição social, independente de quem seja essa pessoa, universalmente todos nós somos alcançados por essa bênção. É uma bênção universal, uma aliança universal, ou uma aliança noética. E assim também Deus fez depois uma aliança com Abraão, ou aliança abraâmica, depois com Moisés, aliança mosaica, depois fez uma aliança com Davi, aliança davídica, e por último fez uma aliança com Jesus Cristo, que é a nova aliança. Para facilitar a nossa compreensão,
eu quero mostrar para você nessa noite, numa pequena linha do tempo, a história da humanidade. Quero mostrar para você, para que a gente possa entender um pouquinho na linha do tempo e que a gente possa compreender essas alianças que Deus fez com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi e com Jesus. E mostrando então na linha do tempo, nós temos a história de Adão e Eva. A história de Adão e Eva, ela aconteceu há 4.000 anos antes de Cristo. Ou seja, eu estou falando de 6.000 anos atrás. 4.000 anos antes de Cristo, a história de Adão e Eva. A primeira aliança aconteceu no ano de 2.500 anos antes de Cristo, aliança com Noé, ou seja, 4.500 anos antes de Cristo. 2.000 anos antes de Cristo aconteceu a aliança com Abraão, 4.000 anos atrás. Depois, 1.500 anos antes de Cristo, aconteceu a aliança com Moisés, aliança mosaica. E 1.000 anos antes de Cristo, aconteceu a aliança com Davi. E 30 anos depois de Cristo, aconteceu a aliança com Jesus Cristo. Então, só para você entender um pouquinho desse contexto, na linha do tempo, estas alianças. É interessante nós notarmos, e eu quero que você observe que do Gênesis capítulo 1 até o Gênesis capítulo de número 6, dentro desses 5 capítulos, de 1 a 6, dentro desses capítulos, passaram-se 1.500 anos. Quando a gente lê a Bíblia e diz assim lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e depois diz assim, a terra era sem forma e vazia, existe uma diferença de milhares de anos entre essas palavras. No princípio criou Deus o céu e a terra. Tudo que Deus cria é perfeito, tudo que Deus cria é bom. Agora diz assim, a terra era sem forma e vazia. Então tinha se passado já muitos anos da criação do mundo, tá? Então, entre esses versículos existem milhares de anos. E agora, com Adão e Eva, como eu falei, são 4.000 anos antes de Cristo. E quando nós pegamos agora a época de Noé, nós temos aí um período de 1.500 anos de essa data de Adão e Eva até Noé. Naquela época as pessoas viviam 500 anos, 700 anos, 800 anos, 900 anos. Não acontecia muita coisa diferente como acontece hoje, de um ano para o outro, tantas novidades acontecem, né? Acontece assim tão rápido que você não consegue acompanhar as coisas que estão acontecendo. Hoje a velocidade com que as coisas acontecem são muito rápidas. Mas aquela época, de Noé para 900 anos, para 950, não acontecia muita coisa diferente uma da outra. Noé, ele viveu 950 anos. O seu avô, Matusalém, foi o homem que mais viveu. Matusalém viveu 969 anos. Para que a gente possa então, nessa cronologia do tempo, entender a importância dessas alianças. Dessas 5 alianças que eu mencionei para você, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi e com Jesus, dessas 5 alianças, 3 alianças dessas, elas foram alianças incondicionais. Ou seja, Deus não impôs para o homem nenhuma condição. Deus apenas fez uma aliança sem impor para você nenhuma condição. Nenhuma condição. E é interessante quando a gente lê esses textos. 2 alianças são condicionais. A aliança com Moisés é aquela aliança que, se você obedecer, se você for fiel, as bênçãos virão sobre a sua vida. É uma aliança condicional. E a aliança com Jesus Cristo, a nova aliança, também é condicional. E nessa noite eu espero que ao final dessa mensagem você compreenda como e qual é o papel, o que você precisa fazer para fazer parte dessa aliança condicional, dessa nova aliança que é feita através de Jesus Cristo. E dessas 5 alianças, a primeira aliança, é o primeiro ponto da mensagem. Eu quero falar então da primeira aliança com Noé, 2.500 anos antes de Cristo. Estou falando de 4.500 anos atrás. Gênesis capítulo 9, versículos 8 a seguir,
Eu não vou ler o versículo completo para ganhar tempo, eu vou ler alguns pedaços desses versículos, algumas partes, mas de Gênesis capítulo 9, do versículo 8 a 18, diz assim: Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: Vou estabelecer a minha aliança com você e com seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens. Veja, essa aliança, ela é universal. Essa aliança não é comigo e com você, mas também os seus descendentes, inclusive os animais, as aves, sabe? Mesmo os animais, rebanhos domésticos e animais selvagens serão alcançados por essa aliança. Diz assim: estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que eu coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da aliança com você e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda a forma de vida. Ou seja, Deus está dizendo: toda vez que eu olhar para o céu, eu vou me lembrar quando ver o arco-íris, que eu fiz uma aliança. O arco-íris é um sinal da aliança que eu estou fazendo com você. É interessante que Deus diz assim: estabeleço com você, Noé, a minha aliança. Deus está dizendo o seguinte: a aliança é minha. Sabe, você simplesmente precisa, se quiser, pode entrar nela. Essa aliança é para alcançar a sua vida, é para alcançar os seus filhos, a sua descendência, é para abençoar toda a humanidade. A aliança que eu estou fazendo, que a terra jamais será destruída pelo dilúvio. Você será beneficiado, nunca mais a terra será destruída. É essa aliança que eu estou fazendo com você. E o sinal é um arco-íris que eu vou colocar no céu. Agora, você sabe como que é formado um arco-íris? Um arco-íris é formado quando uma tempestade de nuvem vai passando. Essa tempestade de nuvem vai passando e o sol vai surgindo. Quando o sol vai surgindo, essa tempestade de nuvem está passando, naquele momento aparece o arco-íris. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode colocar um arco-íris no céu, porque é quando uma nuvem, ela vem passando, e é uma tempestade de nuvem, não é nuvens comuns. Uma tempestade de nuvem, ela vem passando e de repente o sol vai surgindo, bate ali, aparece o arco-íris. É o sinal da aliança que Deus fez comigo e com você. Eu quero dizer para você nessa noite que muitas vezes tempestades de nuvem aparecem sobre a sua vida e você acha: meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer diante dessa situação? O que eu farei dentro dessa circunstância agora? É uma tempestade de nuvem que está passando, você não vê saída, mas de repente o sol vai nascendo e começa a brilhar, e esse sol vai brilhar, e está dizendo para você: essa nuvem, essa tempestade vai passar, e o sol vai surgir sobre a sua vida, em nome de Jesus. O sol vai surgir em sua vida, em nome de Jesus. Esse tempo de nuvem, esse tempo de tempestade vai passar. Vai passar esse tempo e o sol vai surgir, e um tempo de vitória, de gozo, de alegria será sobre a sua vida. Esta é a aliança que Deus fez com Noé, e através dessa aliança eu e você somos abençoados. Ninguém pode colocar no céu um arco-íris. As leis universais, ninguém pode quebrar uma lei universal. Por exemplo, a lei da gravidade é uma lei. A pessoa não adianta dizer: eu não acredito na lei da gravidade. Não acredite. Você não precisa acreditar, né? Mas existe. Sabe? Deus não quebra as suas leis. Agora, se você pegar um prédio de 50 andares, e se você se jogar lá daquele andar, a lei da gravidade não vai mudar.
Deus não vai quebrar a sua lei, quem vai se quebrar é você. 50 metros, 50 andares no prédio, quem vai quebrar é você, mas a lei não vai ser quebrada, é uma lei universal. Deus fez essa lei com Noé, e ele disse para mim e para você: eu estabeleço a minha lei, através dessa lei eu quero abençoar a sua vida, em nome de Jesus. A segunda aliança que Deus fez foi com Abraão, é uma aliança também incondicional. Essa aliança aconteceu há 2000 anos antes de Cristo. Olha o que diz Gênesis capítulo 17, versículos 1 a seguir. Gênesis 17 diz assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se em terra, e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Você não será chamado mais de Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu tornarei você prolífero, de você farei nações, de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Deus está dizendo para Abraão: a minha aliança com você, Abraão, ela é incondicional. Eu estabeleço a minha aliança. Não é uma aliança bilateral, onde tem direitos e deveres de ambos os lados. Não, Deus está dizendo: é eu que estabeleço a minha aliança com você. Eu vou abençoá-lo. Quero abençoar Abraão através de você. Todas as pessoas, as famílias da terra serão abençoadas. Que aliança tremenda, que aliança especial. Através da vida de Abraão, eu e você somos abençoados. Deus fez uma aliança com Abraão 2000 anos atrás, ou seja, 2000 anos antes de Cristo, 4000 anos atrás, e essa aliança tem validade até hoje, porque Deus não muda, Deus é fiel, Deus é perfeito. 4000 anos se passaram, e Deus diz assim: em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então nós somos abençoados através da vida do nosso pai Abraão. Você não fica feliz com isso? Essa aliança de Deus abençoa Abraão, e através de Abraão eu e você somos hoje abençoados. O sinal da primeira aliança com Noé era um arco-íris. O sinal da segunda aliança, um cordeiro. Lembra quando Deus fazia aliança com Abraão? Falava com Abraão: Abraão, ofereça para mim o seu filho, o seu único filho. E Deus, quando percebeu de fato que Abraão, ele provou a sua fé, e a fé de Abraão foi provada, e ele mostrou que de fato ele amava a Deus. E o que aconteceu? Quando ele foi sacrificar o seu filho, Deus disse: não, Abraão, não precisa. Quem vai ser sacrificado é o meu filho. Mais tarde, no momento certo, exato, mas não necessariamente o seu filho. E Abraão foi e pegou um cordeiro e ofereceu em sacrifício. Mais tarde, o cordeiro Jesus Cristo foi sacrificado. Aliança com Abraão, o sinal é um cordeiro. A terceira aliança foi com Davi, uma aliança davídica. Isso aconteceu há 1000 anos antes de Cristo. Segundo Crônicas capítulo 21, versículo 7: mas o Senhor não destruirá a casa de Davi. Por causa do quê? Por causa da aliança que fizera com Davi, e visto que havia prometido dar uma lâmpada a ele e a seus filhos para sempre. Salmo 89, versículos 3 e 4: tu disseste: fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre, e firmarei o teu trono
por todas as nações. Uma aliança incondicional que Deus fez com Davi. Qual é o sinal dessa aliança? É um trono. Não faltará nunca, sabe, no trono uma pessoa da linhagem de Davi. Sempre haverá no trono alguém da linhagem de Davi. Eu estabeleço com você, Davi, uma aliança. Nós somos, na verdade, a nação santa, povo exclusivo, de propriedade de Deus. Nós somos um sacerdócio real, somos reis e sacerdotes, porque Deus estabeleceu com Davi, o seu servo, uma aliança incondicional. Isso alegra ou não alegra o seu coração? Amém. Somos reis e sacerdotes, porque Deus fez uma aliança com Davi e o sinal é um trono. Agora eu quero dizer para você o seguinte: para nós, quando a gente olha para esses protagonistas da Bíblia, Noé, Abraão, Davi, eu quero dizer para você que eles não eram homens perfeitos. Eles não eram homens perfeitos. Eles eram falhos como eu e você, mas a graça e a misericórdia de Deus os alcançou, assim como alcançou a minha vida e a sua vida. Você um dia foi alcançado por Deus ou não foi? Você é bom? Você merece? Meu Deus, todos aqui merecem, ninguém respondeu que não. Só eu que não merecia? Você merece? Não. Nós temos falhas, nós somos humanos, nós temos erros, mas aliança com Deus, independente se você era bom ou não, essas alianças elas foram incondicionais. Deus fez uma aliança e esses homens cometeram falhas. Olhe para a vida de Noé. Noé, ele teve um comportamento tolo. Diz a Bíblia para nós que ele se embriagou. Ele encheu a cara, ele bebeu, ele se embriagou, ele não era perfeito. E o seu filho viu ele na sua nudez. Essa palavra nudez, no hebraico, no original, significa comportamento indecente. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o que Noé estava fazendo era um comportamento indecente. O seu filho viu aquilo, saiu comentando e zombando do seu pai. Mas é interessante que, apesar do comportamento desse homem Noé, Deus não mudou a aliança que tinha feito com ele. Deus não quebrou a aliança e nem amaldiçoou Noé. Quem foi amaldiçoado foi seu filho Cã, porque Cã saiu por ali comentando, fofocando, falando para todo mundo sobre o comportamento do seu pai. Ei, cuidado, você que faz fofoca, cuidado, cuidado. Noé não foi amaldiçoado, quem foi seu filho Cã, que saiu zombando, criticando o seu pai. Abraão, ele mentiu sobre sua esposa, ele ficou com medo de morrer. Queriam tomar a sua esposa como mulher, e ele não disse ela é minha esposa, ele disse ela é minha irmã, porque ele ficou com medo. Abraão deitou com a sua serva Agar e teve um filho com ela. Sabe, nem por isso Deus deixou de cumprir a aliança abraâmica que Deus fez com ele, porque Deus não quebra alianças. Sabe, Davi fez coisas terríveis. Diz a Bíblia que na época de os reis irem para a guerra, o exército ir para a guerra, Davi preferiu ficar em casa numa boa. E de repente ele está lá no seu palácio, ele percebe uma mulher muito bonita tomando banho, e ele manda chamá-la para si. Ele tem relação com aquela mulher, sabe? Davi tem um filho com aquela mulher. Davi faz um plano para matar o seu esposo Urias, que era seu general de guerra, um dos seus valentes. Deus deixou de cumprir a aliança dele com Davi? Não deixou, porque Deus não quebra aliança. Independente do seu comportamento, eu não estou dizendo aqui para você, nem não estou defendendo mau comportamento e atitudes. Eu quero dizer o seguinte, que muito embora você faça coisas erradas, as alianças que Deus estabeleceu, Ele não quebra. Ele é fiel na aliança que Ele fez.
Essas 3 alianças foram incondicionais. Eu estou estabelecendo a minha aliança porque eu quero te abençoar. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Davi, no seu trono sempre haverá um rei, linhagem de Davi. E aqui eu chego no ponto número 2 da mensagem. Eu quero falar agora sobre a aliança antiga ou pacto obsoleto. Essa aliança aconteceu no Monte Sinai, 1500 anos antes de Cristo. Estou falando de 3500 anos atrás. Essa aliança mosaica no Monte Sinai, Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 1 diz assim: no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor chamou do monte dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó: declare para os israelitas, agora, se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança. Veja, agora é uma aliança condicional. Se vocês me obedecerem, se vocês guardarem a minha aliança, vocês serão abençoados. Há uma condição, há um condicionante aqui. Se vocês obedecerem, Deuteronômio capítulo 28 fala isso, né? Se vocês obedecer os meus estatutos, se vocês guardarem os meus mandamentos, estas bênçãos virão sobre vocês. Você será abençoado no campo, você será abençoado na cidade. Tudo que você fizer, aonde você colocar os seus pés, as suas mãos, ali eu abençoarei. Mas é uma bênção condicional. Eu quero abençoar se vocês forem obedientes. E essa lei mosaica, ela focalizava Deus dando a sua lei através de Moisés ali no Monte Sinai. Se você for obediente, Deus vai te abençoar. Nós vemos aqui um pacto bilateral. Deus está dizendo: eu quero te obedecer, eu quero te abençoar, mas é necessário que você obedeça, é necessário que você cumpra os mandamentos. Agora veja bem, no livro de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou no Torá judaico, existem 613 mandamentos. Vocês acham que os israelitas cumpriram e obedeceram esses 613 mandamentos? Vocês não obedeceram nem os 10. Vocês acham que eles iam obedecer 613? Havia 613 mandamentos nessa lei. O homem não podia fazer algumas coisas. Então 613 mandamentos contidos na Torá. Nesses 613 mandamentos, 365 eram proibições, uma para cada dia do ano. Você não pode adulterar, você não pode furtar, você não pode cobiçar a mulher do próximo, você não pode roubar, você não pode adorar outros deuses. Eram um mandamento por dia, 365 mandamentos. Os outros 248 mandamentos eram positivos, significando os ossos do corpo humano. Nós temos 206 ossos no nosso corpo humano, 206 ossos. Desses 248 mandamentos, cada um representando um dos nossos ossos, ou também os nossos órgãos principais: esôfago, estômago, intestino, rim, cérebro, pulmão e assim por diante. Cada um representando um dos nossos órgãos fundamentais e principais. Esses mandamentos eram, por exemplo: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra. Não eram mandamentos de dizer não faça, não vá, não pise. Não, eram mandamentos, esses 248, no sentido positivo. Honre o teu pai, honre a tua mãe. Você que me ouve aqui nessa noite, você que é filho, você que é filha, esse mandamento é extremamente importante na sua vida. Honre o seu pai e honre a sua mãe, para que você tenha uma vida longa. Eu tenho visto muitos jovens morrerem cedo demais.
Tenho visto muitos jovens morrerem muito cedo, porque não honra o seu pai e não honra a sua mãe. E a Bíblia, ela é muito clara. Não adianta se a pessoa vai espernear, chutar o balde, correr para cá ou para lá. Está na Bíblia. Honra o teu pai, para que se prolongue os teus dias, para que você seja feliz e abençoado. Então essa lei com Moisés, ela era uma lei, na verdade, condicional. Agora olha o que diz Hebreus capítulo 8, versículos 8 e 9. Chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. Deus agora começa a falar de uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor, chamando esta nova aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. A lei mosaica, a lei com Moisés, ela se tornou lei antiga, uma lei antiquada. Eu vou chamar a existência, eu vou fazer agora uma nova lei, porque a primeira, o que aconteceu? As pessoas, muito embora os israelitas tinham dito, nós faremos tudo que o Senhor mandar, nós vamos obedecer em todos os mandamentos. Os israelitas obedeceram? Não. Qual é a razão da lei? Por que existe a lei? Qual é o propósito da lei? Paulo responde para nós em Gálatas 3:19, qual era o propósito da lei? O propósito da lei era colocar limites. Para você saber até onde você pode ir, você precisa ter limites numa propriedade. Se aquela propriedade não tem limites, você vai ultrapassar, porque você não sabe, não conhece os limites. Mas se conhece, você tem limites naquela propriedade, você não pode ultrapassar, você não pode ir além daquilo. O que acontecia com a lei antiga? As pessoas transgrediam a lei, elas não obedeciam à lei, eles foram desobedientes, desleais às leis e aos mandamentos de Deus, sabe? Então por isso que Deus colocou as leis, porque era um povo que pecava demais. Lembra na época de Noé, que foi necessário o dilúvio para destruir a terra, por causa do pecado da humanidade? Eles matavam, roubavam, furtavam, cobiçavam, faziam de tudo. Então quando se colocaram as leis, foi dito o seguinte: as leis estão sendo colocadas para que você não transgrida a lei, porque se você ultrapassar, se você transgredir, você está errando, você está pecando. Eu não vou poder abençoá-lo, porque você está transgredindo uma lei. Mas o povo não obedecia, o povo não cumpria a lei. Por isso foi necessário que Deus estabelecesse agora uma outra lei, uma nova lei. Havia necessidade agora de uma nova lei. Olha o que diz para nós um texto da Bíblia Sagrada, essa nova lei. Agora eu entro no ponto de número 3, a nova aliança. Hebreus 8, 8 e 10 diz assim: Deus, porém, achou o povo em falta, ou seja, eles não estavam cumprindo, e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. É diferente. Eu porei as minhas leis na sua mente e vou escrevê-las nos seus corações. E aqui está a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. Você vai entender agora a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança foi feita aos pés do Monte Sinai. Quando Deus estava dando as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés, o que aconteceu?
Se você ler isso em Êxodo capítulo 19 e Êxodo capítulo de número 32, quando Deus estava dando as tábuas da lei para Moisés, o que aconteceu? Na verdade, houve um som no céu. Houve um som muito forte no céu. Depois daquele som, desceu um fogo. Desceu um fogo. Os 10 mandamentos foram escritos em pedras, em tábuas de pedras. Naquele dia, um grupo de pessoas se rebelaram contra Moisés. 3.000 almas, 3.000 pessoas foram mortas. No Antigo Testamento, enquanto a lei de Moisés foi dada, som no céu, o fogo apareceu, foi escrito nas tábuas de pedra as 10 leis e 3.000 pessoas morreram. A nova aliança foi diferente. O que aconteceu na nova aliança? Na nova aliança, Atos capítulo 2, diz a Bíblia para nós que ouviu-se um som no céu. Ouviu-se um som no céu, fogo como línguas estranhas começaram a descer. E os mandamentos não foram escritos mais em tábuas de pedra, mas foi colocado na mente e no coração das pessoas. E Atos capítulo 2, versículo 46 diz para nós que naquele dia 3.000 almas se converteram ao Senhor. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Olha a diferença da antiga aliança e da nova aliança. Som, fogo, tábuas de pedra, as leis, 3.000 almas morreram. Novo Testamento, nova aliança, som, fogo, as leis na mente, nos nossos corações, 3.000 almas se renderam ao Senhor. A antiga lei, ela dizia para você o que você não podia fazer, mas ela não te dava força para você não fazer aquilo. Ela não te dava uma força, você não tinha poder para não fazer. A Bíblia diz: o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Eu sei que muita gente aqui não quer fazer o mal, mas acaba fazendo. Se você não buscar poder e força, você não consegue. Se não for Deus na sua vida, você vai ser uma pessoa má, maldosa, vai praticar coisas ruins e feias. Se não for Deus para te dar força, você não consegue. Então existe uma diferença entre a lei e o Espírito. A lei você não consegue cumprir, mas o Espírito Santo te dá forças para, mesmo nessa aliança que também é condicional, você poder cumprir e viver uma vida santa, justa e reta perante Deus. Porque eu clamo ao Espírito Santo e Ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Ele me ajuda. O Espírito Santo me dá força para eu olhar para algumas coisas e dizer: não vou fazer. Não, isso eu não quero, isso eu não posso, isso Deus não vai se agradar. O Espírito Santo que produz isso no seu coração e na sua vida. Você sozinho, você não tem forças para fazer. Por isso foi necessário que Deus pegasse aquela lei antiga aliança, pacto obsoleto de Moisés, e agora viesse a nova aliança. E Jesus veio não para abolir a lei, mas veio para cumprir em si. A aliança foi cumprida na vida de Jesus, porque somente Ele pôde cumprir a lei. Somente Ele, porque Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Os nossos pecados Ele levou sobre si. Porque eu e você não tínhamos e não temos condições de cumprir a lei, a não ser através da força do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo na nossa vida. Por isso Ele estabeleceu uma nova aliança. E quando Deus estabeleceu uma nova aliança com Jesus Cristo, através do seu sangue, e você sabe como que era feita uma aliança no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, quando você ia fazer uma aliança, você precisava pegar animais, você precisava cortar esses animais pela metade e colocar a metade, uma de um lado, a outra metade do outro lado,
e havia sangue, porque para que haja uma aliança tem que ter sangue, e você tem que passar no meio do sangue. Para uma pessoa fazer uma aliança, era exatamente assim que acontecia. Por favor, Adriano, vem cá, meu anjo. Para acontecer uma aliança tem que ter duas partes, duas pessoas. A Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 15, que Deus disse para Abraão: vai lá, pega os animais, corta os animais no meio. Abraão foi lá, pegou os animais, cortou no meio, metade de um lado, metade do outro lado, e diz a Bíblia que Abraão ficou pensando: agora eu vou fazer uma aliança com Deus, vou fazer uma aliança com Deus, e nós vamos passar juntos pelo meio dos animais. Mas a Bíblia diz para nós lá em Gênesis capítulo 15, que Deus colocou um sono em Abraão. Abraão dormiu. Deus estava dizendo: Abraão, essa aliança não é comigo e com você, essa aliança é comigo e com meu filho, essa aliança é comigo com meu filho. E quando fazia uma aliança, então, eles tinham que passar entre os animais. E nós vamos passar aqui, Adriano, vamos caminhar para lá, né? É como se a gente estivesse caminhando, pai e filho, passando entre os animais. Eu sigo um lado, você segue o outro, pode seguir para o outro lado, e a gente vai caminhando. E a gente fazia um ciclo e voltava para o mesmo ponto do início. Isso quer dizer o seguinte: para estabelecer uma aliança, a gente caminha juntos. E pode ser que num determinado momento da vida eu tome um caminho e a outra pessoa tome um outro caminho, mas por mais que a gente caminhe juntos, e ele toma um caminho e eu tomo um outro caminho para cá, meu anjo. É um ciclo que a gente tem que fazer, né? A gente chega no mesmo lugar. Se de fato nós temos uma aliança, um pode ir por um caminho, outro pelo outro caminho, mas a gente sempre vai voltar ao ponto inicial, porque nós temos uma aliança. A gente não abre mão daquela aliança. Abraão achou que a aliança era com ele. Diz a Bíblia que Deus colocou um sono em Abraão. Era como se Deus estivesse dizendo o seguinte: essa aliança não é com você, Abraão, é comigo e com o meu filho. Obrigado, meu anjo, pode sentar. Essa aliança é comigo e com o meu filho. Ou seja, ninguém é suficientemente capaz de cumprir essa aliança, de pagar o preço por ela, porque ela é muito caro, o preço é muito alto, a não ser o meu filho. E Jesus Cristo pagou o preço dessa aliança por mim e por você. Esta é a nova aliança no meu sangue. Como é bom quando nós temos uma aliança. Como é bom quando nós somos aliançados e nós honramos a aliança que nós temos. Em primeiro lugar, nossa aliança com Deus, e não abrir mão dela. A nossa aliança com a nossa família, com o nosso cônjuge. A nossa aliança com a nossa igreja. Você sabe que a pessoa é aliançada, que você pode contar com ela, que ela está pronta para qualquer momento, para qualquer situação. Embora às vezes aconteça algumas coisas na caminhada, você não deixa a pessoa, porque você tem uma aliança. Embora coisas aconteçam na nossa vida, na nossa jornada, você não abandona, porque você tem uma aliança. A aliança é algo extremamente importante. Oxalá, tomara, como eu gostaria que você de fato seja fiel à aliança com Deus, aliança com a tua família, aliança com os teus pastores, aliança com essa igreja, em nome de Jesus. Que você seja fiel em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Eu quero dizer para você que quanto mais tempo você passar com Deus, mais tempo você passar com Jesus, quanto mais você conhecê-lo, melhor vai ser o teu relacionamento com Ele. Melhor vai ser o teu relacionamento com Ele. Conta-se certa vez que um advogado muito sábio, muito culto, estava sendo entrevistado e conversaram com ele qual era o segredo do seu sucesso, de tantas coisas boas que aconteceu com ele na sua vida. E aquele advogado disse o seguinte: teve um dia no Natal que eu recebi do meu pai um presente que eu nunca mais esqueci. Meu pai me deu um presente no Natal, e naquele ano ele entregou para mim uma caixa, um estojo. Dentro daquele estojo havia assim um bilhete, uma frase, um papel que dizia assim: 1 hora durante os 365 dias do ano será sua. Vou dar do meu tempo todos os dias, durante 365 dias, 1 hora do meu tempo para você. Nessa hora, eu vou fazer o que você quiser fazer. Eu vou brincar com os brinquedos que você quiser que eu brinque. Vou conversar com você sobre os assuntos que você quiser conversar. Vamos ter o tempo junto fazendo aquilo que você quer fazer. 1 hora do meu tempo será para você durante esses 365 dias do ano. E diz esse advogado que no ano seguinte, seu pai renovou essa aliança. E no outro ano, ele renovou novamente. E diz ele: assim foi a minha vida. Meu pai, todos os anos, renovava comigo a minha aliança. Portanto, hoje eu sou resultado do tempo que eu passei com ele. Hoje eu sou resultado do tempo que eu passei com meu pai. E a pergunta que eu faço para você nessa noite: você é resultado do tempo que você passa com Deus? Você tem passado tempo com Deus? Você é resultado do tempo que você passa com Deus. Se você não tem uma vida feliz, boa e abençoada, sinto em dizer para você, você passa muito pouco tempo com Deus. Porque nós somos resultados do tempo que nós passamos com Ele. Quanto mais tempo eu passo com Deus, melhor eu sou. Melhor eu sou. Eu trabalhei 28 anos na Klabin. Eu era conhecido como João Maria da Klabin. As pessoas olhavam para mim: esse é o João Maria lá da Klabin. Vocês, esse é o João Maria lá do RH. É assim que eles diziam para mim. Porque eu passava a minha vida dentro da Klabin, 10 horas por dia. Então era o resultado daquilo que eu fazia. O João Maria da Klabin, o João Maria do RH. Você é o resultado daquilo que você faz. Você é resultado hoje do tempo que você passa com Deus. Sinto dizer, se a sua vida, me desculpe a expressão, não tem muito valor, é porque você não tem dado muito valor para o tempo com Deus. Você não tem gasto tempo com Deus, porque quanto mais tempo você passar com Deus, mais a sua vida será parecida com Ele, mais a sua vida será parecida com Jesus. Então deixe de Big Brother Brasil, nem sei se ainda tem isso hoje, sabe, mas se tem, deixe disso, abandone. Deixe de novela, de tanta porcaria, largue um pouco desse celular, desse computador, pelo amor de Deus. Tenha momentos com Deus, passe tempo com Deus, porque aí você vai ter poder para vencer as lutas, as provas, as tentações. Por mais que a tentação venha, você vai ter poder, porque entrar na nova aliança é isso. Você precisa crer. Abraão creu, ele não participou da aliança, foi Deus e Jesus. Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça. A tua parte é crer, é ter fé, é abraçar, é receber de Deus essa aliança. É isso que Ele quer, é isso que Ele espera de você. Nosso ministério de louvor, é isso que nós queremos, que nós esperamos de você, que você gaste,
que você invista tempo com Deus, porque você é resultado do tempo que você passa com Deus. Se a tua vida espiritual não vai bem, é porque infelizmente você tem passado pouco tempo com Deus. E aí eu digo para você, é problema em cima de problema. É problemas em cima de problemas. Comece a gastar tempo com Deus. Não estou dizendo para você que quando a gente tem uma vida assim, a gente não passa por provas, por lutas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas Deus te dá poder e força para você resistir no dia mau. A Bíblia diz: clama a mim no dia da angústia, eu te ouvirei e você me glorificará. Eu vou te dar libertação, eu vou te abençoar e você vai glorificar a minha vida. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento, nessa hora. Nós vamos cantar um louvor. Eu quero pedir para você, se você precisa hoje fazer um concerto, porque alianças têm concertos, né? Às vezes é preciso a gente fazer um concerto, pedir perdão. Se esta é a tua atitude nessa noite, faça isso, converse com Deus, diga: Deus, eu tenho sido falho, Senhor Deus. O Senhor cumpriu a sua parte na aliança, porque quando existe uma aliança, sabe, quando tem uma aliança, e quando há um testamento, quando a gente fala em Novo Testamento, nós estamos falando da nova aliança. Quando para ter um testamento, para o testamento ter validade, tem que ter morte. Jesus já morreu, agora você e eu precisamos morrer. Mas não é a morte física, não é dessa morte que eu estou te falando. Eu estou te falando da morte para os teus desejos e vontades. Sabe aquela mesma morte que Jesus teve lá no Getsêmani, como disse assim, Jesus disse lá no Getsêmani: não se faça a minha vontade, mas a sua vontade. Sabe, é essa morte que Jesus espera de mim e você. Deus, não sou eu, não é minha vontade mais. Não é mais a minha vontade, Senhor, não sou eu, não é a minha vontade, é a sua vontade. É isso que Deus espera para você entrar nessa nova aliança, é a vontade do Senhor, que você obedeça essa aliança, seja fiel, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Oh, Deus de aliança, de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Seus olhos. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de
pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentá-lo, o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, declarei. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus de alianças. Esse é o Deus que eu amo, Deus de promessas e Deus de aliança. Ele é fiel para cumprir, Ele não é homem para mentir. As suas promessas sobre a nossa vida, promessas de Deus sobre a nossa vida. Como é bom quando nós temos uma aliança com Deus. A melhor coisa que pode acontecer na sua vida, você que me ouve, você que está na sua casa, no seu lar nos assistindo nessa hora, a melhor coisa que pode acontecer na sua vida é fazer uma aliança com Deus, seguir essa aliança, ser fiel a Deus, obedecer, cumprir os preceitos que estão prescritos nessa aliança, e você será feliz e abençoado, em nome de Jesus. Quero encerrar esse momento, peço que coloque na tela para mim Salmo 25 e versículo 14, e já vamos passar para o momento da ceia do Senhor. Salmo 25 e versículo de número 14, vamos colocar esse texto na tela. Se você puder mudar a versão para mim. A intimidade do Senhor é uma outra versão. Não sei se o Arthur pode ajudar ali, Arthur. Já está? Salmo 25, versículo 14 diz: a intimidade do Senhor é para os que temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Uma aliança, ela tem 3 faces, e eu quero pegar a minha aliança aqui para ilustrar para você. Uma aliança tem 3 faces. Tem a face interna, a face externa e a face lateral. Dentro desse versículo eu quero dizer que essa aliança com Deus, a parte interna significa intimidade, a parte externa significa temor, e a parte lateral significa conhecimento. A primeira face dessa aliança é intimidade. Por que intimidade? Porque uma aliança, ela tem contato. Intimidade fala de contato, de abraço, de estar junto. Intimidade fala de relacionamento. A parte interna dessa aliança, intimidade. Eu tenho intimidade, eu tenho relacionamento. E quanto maior for a tua intimidade e o teu relacionamento com Deus, Ele fará você conhecer a sua aliança. Se você tem intimidade com Deus, você vai conhecer os segredos de uma aliança. Uma aliança tem segredos que só são reveladas para pessoas íntimas e próximas. Você não abre o coração para uma pessoa que você não conhece. Você abre o coração para uma pessoa que você tem intimidade. Você abre o coração para alguém que você confia.
que você tem intimidade com essa pessoa. Se você tem intimidade com Deus, Ele vai abrir para você segredos, e as pessoas vão para olhar para você e dizer: mas como é que ele pode conhecer esses segredos todos? Como é que ele pode saber tanto de Deus? É porque ele tem intimidade, é porque ele tem contato, ele tem relacionamento, ele investe horas com Deus, ele passa tempo com Deus. Uma aliança tem a parte externa quer dizer temor. A parte externa é aquela que protege de atritos, de batida. Ela protege a parte interna, a parte externa. Ela fala de temor. Temor não é medo. Você não precisa ter medo de Deus, você precisa temer a Deus, ter temor de Deus. Isso você precisa ter temor de Deus, mas não medo. É como aquele filho pródigo que ele se perde, e chega um momento da sua vida que ele se vê num chiqueiro. Ele diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pequei contra ti, meu pai, eu já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Ele tinha temor, não tinha medo do seu pai. Tanto é verdade que ele volta, não com medo, mas com temor. Ele disse: eu não sou digno de ser chamado mais teu filho. Mas o seu pai olha para aquele filho e disse: não, você não é escravo. Ele disse: me trata como um escravo. Ele falou: não vou te tratar como um escravo. Você não é escravo, você é meu filho. Deus nessa noite quer te tratar como filho, não como escravo. Você é filho, você não é escravo. Você é filho, e é como filho que Ele quer te tratar. Vou colocar uma aliança no seu dedo, sandálias para os seus pés, e vamos nos alegrar, vamos fazer festa. É isso que Deus quer para você: festa, alegria, anel no dedo, aliança, compromisso, aliança que Deus quer. E a parte lateral da igreja, da aliança, a parte lateral significa conhecimento. Conhecimento. Quanto mais intimidade eu tenho, quanto mais temor eu tenho dentro dessa aliança, mais conhecimento, mais revelação, mais segredos Deus dará sobre a minha vida. É muito bom ter uma aliança com Deus. É muito bom ter uma aliança com Deus. Tenha com Ele intimidade, tenha temor, e Ele vai revelar para você os seus segredos.